Então, a gente, para fazer esses cálculos, né, a gente precisa ter primeiro a noção de 4 equações que vão relacionando, né, os equilíbrios que estão envolvidos, que vai ajudar a gente a resolver os problemas que vão estar aqui nesses 4 pontos da titulação do ácido acético. Tá? O primeiro, né, o principal equilíbrio envolvido é o equilíbrio do ácido acético. Né? A gente reescreveu a equação. Antes, o ácido acético ele estava dividindo aqui, né? Dividindo esses dois parâmetros aqui. O íon hidrônio dividido pela concentração de acetato, que é igual ao Ka, né? Dividido pela concentração do ácido. Então, o ácido acético ele estava aqui embaixo, ele veio aqui para cima, né? Do lado do Ka multiplicando. Então, esse aqui é esse equilíbrio que se refere ao ácido acético. Né? O próximo equilíbrio que a gente vai utilizar bastante na equação aqui é a própria constante da autoprotólise da água, né? Que é o Kw, a constante de dissociação da água. Depois, lembrando, né, essa aqui já é uma equação não tão óbvia, né? Mas quando você tem o ácido acético, certo, em equilíbrio com o acetato, certo, tá? A concentração, o somatório das duas concentrações é igual à concentração de ácido acético inicial, tá? Porque a gente colocou lá o ácido acético no meio e ele ficou em equilíbrio entre as duas espécies, tá? Ou seja, a concentração de ácido acético inicial menos a concentração de acetato vai ser igual à concentração de ácido acético em equilíbrio, tá? Certo? Então, se você tiver aqui, colocou 1 mol por litro, né, e tiver 0,9 desse, tá? Vai ser 0,1 de acetato, certo? Os dois, então, o somatório dos dois é a concentração inicial de ácido acético que colocou, tá? Se tiver dúvida aqui, observa que essa aqui também não é tão óbvia, essa equação, tá? E, né, por último, né, então a gente tem então que a concentração de hidrônio gerado, né, é igual à concentração de acetato mais a concentração da hidroxila. Como aqui a concentração do ácido acético é elevada, né, em relação à concentração inicial de hidroxila, que é 1 vezes 10 a menos 7 molar, tá? A gente faz algumas simplificações aqui para deixar a equação mais... Senão a gente teria uma equação de segundo grau. Tá? A primeira, então, é considerar que a concentração de ácido acético é igual à concentração, ou muito próximo, né? Tá? Igual à concentração de ácido acético inicial. Ou seja, como a gente sabe que o ácido acético é um ácido fraco, certo? Se você colocar 1 mol por litro aqui, né, em torno aí de 1 a 2%, vai estar na forma de acetato, mas 98, 99% na forma de ácido acético. Tá? Isso é uma simplificação que a gente faz, né, para quando a solução não está muito diluída. Se ela estiver muito diluída, essa aproximação começa, né, a ter falhas, né, aumentar o erro dela, certo? Aumentar aqui o acetato é começar a ter uma participação maior, né, 3%, 4%, 5%. Então, para concentrações mais concentradas, essa simplificação é válida. Tá? E a outra é que a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de acetato, ou seja, essa concentração aqui de OH- no meio, a gente vai dizer que ela é bem pequena, porque esse equilíbrio aqui vai estar afetado, né, porque o próprio ácido acético vai produzir, né, o H3 ou mais, tá? E quando aumenta esse H3 ou mais, diminui esse. Então esse aqui é suprimido pela ionização do ácido acético, certo? Feito isso, a gente vai reescrever, né? A gente sabe que Ka é igual à concentração de hidrônio vezes a concentração de acetato. Como os dois são iguais a partir dessa equação aqui, né? Certo? Os dois são iguais, então H3 ou mais vezes H3 ou mais, ou seja, ao quadrado, dividido pela concentração inicial de ácido acético. Tá?
como a gente quer deixar em função do pH, né, a gente vai deixar esse em evidência, esse aqui, parâmetro multiplica esse, certo? Nós temos aqui, e o quadrado vai para lá na forma de raiz. Então, como é que fica? Concentração de H3 ou mais, né, ou H+, em algumas situações, você vai ver isso aqui também, né? Então, aparece em alguns momentos, né, em alguns livros aí, H+, né, é a mesma coisa, certo? Então, 1 vezes 10, 1,75 vezes 10 a menos 5 é o Ka do ácido acético. Concentração dele a gente já viu lá, né, da amostra, 0,1. Lembrando que tem que estar sempre em mol por litro, não pode estar, por exemplo, na concentração do ácido acético no vinagre, que é 4%, tá? Tem que transformar para mol, né? Aqui a gente achou a concentração, então, de H3 ou mais, pH menos log dessa concentração, você tem, então, um valor de 2,88 no primeiro ponto, ou seja, na titulação inicial, a amostra vai ter pH 2,88, certo? Então, no volume 0. Próxima dúvida, né, que a gente vai levantar aqui é como calcular o pH, né, a partir então desse ponto onde começou a titulação, então antes do ponto de equivalência e depois então do volume 0, tá? Então vamos sugerir aqui, por exemplo, 25 ml de NaOH, né? Como é que a gente vai calcular isso? Então primeiro você vai achar a concentração do ácido acético, né? Ele é aqui, você tem um volume, né, de 50 ml da amostra, vezes a concentração 0,1, menos o volume de NaOH que foi adicionado. Tá? Lembrando que a reação, né, 1 mol de NaOH reage com 1 mol de ácido acético, CH. Então a reação é 1 para 1. Você tiver aqui 25 ml de NaOH vezes a concentração, dividido pelo volume total, VT, né, onde VT agora é volume total, que é 25 ml da amostra inicial, 50 ml da amostra inicial, mais 25 ml do volume do titulante, certo? Faz isso, acha a concentração de ácido acético nesse ponto aqui, tá? Concentração do acetato, que é aquilo então que foi liberado no meio, né, que é o produto, né, certo? Esse aqui é o nosso reagente que começou e foi consumido. Esse aqui é o produto gerado, né, então é 25 ml que foi gerado aqui, que é igual ao NaOH, dividido novamente por 75 ml, e aqui você tem a concentração do íon acetato em solução, tá? Lembrando então como os dois são iguais, né, certo? Então a concentração do acetato é igual à concentração do ácido acético. Essa aqui é a equação de Henderson-Hasselbalch, né? Então a gente tem o pH igual a pKa mais log da concentração da base sobre a concentração do ácido, certo? Esses dois aqui são iguais, então fica aqui, log de 1 é 0, pH igual a pKa, tá? Então aqui vai zerar, você vai ter então, neste ponto, né, o valor exatamente ao pKa do teu ácido acético, tá? Então quando a concentração de base é igual à concentração de ácido, né, você vai ter o pH igual ao seu pKa, e aí você responde o segundo ponto. O terceiro ponto de cálculo é o ponto de equivalência, certo? Onde então todo o ácido acético foi convertido em acetato, tá? Então você vai calcular a concentração do acetato no meio. Não adianta calcular a concentração de ácido acético, ele já desapareceu, tá? Então concentração de ácido acético, concentração de acetato vai ser igual ao volume da amostra vezes a concentração da amostra, certo? Dividido pelo volume total, que é 50 ml da amostra mais 50 do titulante. Deu aqui para a gente uma concentração de 5 vezes 10 a menos 2 molar. Mol por litro, né? Lembrando que mol por litro é M grande, que significa molar. Tá? Aqui então a reação que a gente teve, né? Porque o acetato de sódio ele sofre hidrólise com a água, ignora aqui o sódio, porque ele está desse lado e está desse, então você não precisa reescrever ele.
né? Quem é responsável pela hidrólise aqui, né? Por sofrer hidrólise é o acetato, né? Então ele reage com a água, formando o ácido acético aqui, né? E OH-. Então ele é responsável, é o acetato que é responsável por transformar aqui o nosso meio que estava, né, neutro nos sais provenientes de base forte com base forte com ácido forte, e aqui em nosso sistema, né, ele vai ser responsável por deixar o pH alcalino. Qual que é o valor desse pH? Bom, como é uma base, né, como o acetato produz OH- em solução, ele é uma base. Como é que a gente calcula o pH de base? Fraca. Primeiro você vai escrever a equação de equilíbrio da base. Então, constante da base é igual ao ácido acético, né, que é o produto, vezes a concentração da hidroxila. Tá? O sódio não entra porque ele é igual nos dois aqui, certo? Dividido por quem? Pela concentração de acetato no meio. Tem a água? Não, a água é o solvente, não entra. Tá? KB é igual a KW sobre KA, que é 1 vezes 10 na menos 14, pelo KA que a gente já viu, que é 1,75 vezes 10 a 5. O teu KB vai ser 5,71 vezes 10 na menos 10. Tendo KB, o que acontece? Os equilíbrios envolvidos são os mesmos, só mudando aqui em relação ao acetato. Essa reação aqui está escrita de forma inversa, né? Onde a gente tem, então, a gente tinha visto que KB é igual a ácido acético vezes a concentração do OH- dividido pela concentração do acetato. Então ele estava embaixo e ele foi para lá multiplicando. Tá? Esse equilíbrio aqui não é muito, ele não contribui muito, né? Porque como a gente produz OH-, ocorre uma supressão, né, dessa contribuição da água para a concentração de OH-. Tá? Então, como tem excesso aqui, vai ter como tem excesso, ocorre uma ionização menor do íon hidrônio. Tá? A concentração de ácido acético mais a concentração de acetato vai ser igual à concentração inicial de acetato de sódio no meio. Tá? E aqui a concentração então de H3O+, mais a concentração de sódio é igual à concentração de acetato mais OH-. Tá? Aqui a gente vai fazer nova simplificação, né? Onde a concentração de acetato vai ser igual à concentração de OH-. Ok? Então aqui, levando em conta aqui o balanço de carga, né? Essa equação que a gente obtém. Então a concentração do ácido acético vai ser aproximadamente igual, né? Novamente para soluções não tão diluídas, certo? Acima aí de 1,0 vezes 10 na menos 6. Então concentrações acima disso, a gente pode fazer essa simplificação, né? Porque todo o ácido acético produzido pelo acetato, né, vai produzir OH- também, tá? Como a gente viu na reação. E a concentração de acetato menos, né, acetato que existe em solução, é igual à concentração do acetato de sódio inicial. Ou seja, a formação do ácido acético é bem pequena em relação à concentração do acetato de sódio e não é muito significativa. Então essa espécie aqui vai ser menor do que essa aqui, muito menor do que essa, tá? Em soluções não tão diluídas, tá? Certo? Feito isso, a gente vai para os cálculos então, né? Como a concentração aqui de acetato e OH- é igual, a gente pode botar aqui um igual ao outro, ao quadrado, e faz a mesma coisa que tinha feito lá, né? O KB já calculou, a concentração também foi calculada, né? A concentração do acetato de sódio que estava bem diluída, achou aqui concentração de OH-, já tirou a raiz, né, quadrada, tá? POH menos log da concentração de OH-, POH 5,27, pH igual a 14 menos POH. Então temos aqui um 8,73 como ponto de equivalência, né, do acetato de sódio,
certo? Então ele é maior aqui do que 7, né? Então, embora a gente fale assim, o ácido acético sofre uma equivalência no pH 8,73, né? Quer dizer que houve uma neutralização desse ácido nesse pH. Né? Então o ácido acético sofre uma neutralização em 8,73. Tá? E o último ponto que a gente tem que observar é após, né, o excesso de NaOH, aquela gota além do ponto de equivalência. Tá? Então, qual que é o pH que vai ser gerado, né, após a adição de 50,01 ml? Lembrando que, na verdade, o excesso é só 0,01, né? Não é o 50. Os 50 ml foi gasto para neutralizar a quantidade de ácido acético que tinha no meio. Certo? A gente pode escrever desse jeito, né, que é o volume, então, do excesso, lembrando que você vai colocar aqui concentração do NaOH. Não tem mais acetato nem ácido acético. Tá? A concentração do NaOH em excesso é igual a 50,01, né, vezes a concentração dele, certo? Menos o volume inicial da amostra e a concentração da amostra dividido pelo volume total. Coloca aqui, né, o valor. Tá? Vai dar 1 vezes 10 a menos 5, pH igual a 14, menos log, que é o teu pOH, né? De 1 vezes 10 a menos 5, o pH deu, então, 9. Posso fazer diferente? Pode. Você pode considerar, então, aqui que o excesso é 0,01. Como que você vai fazer? Basta tirar os 50 e essa parte toda aqui você tira também. Então vai ficar 0,01 vezes 10 a menos 3 vezes 0,1, né? Então aqui vai ficar faz essa multiplicação, né? E dividido por 100, tá? Então nesse ponto você acha então qual que é a concentração, tá? Lembrando que aqui está em ml, né? Certo? E aí deve dar o mesmo resultado. A gente tinha visto então os dados de titulação para ácido forte. Aqui também vamos ver para ácido fraco como se comporta, né, a variação da concentração do nosso titulante da amostra no comportamento com ácido fraco. Então aqui na primeira coluna, né, a gente tem o volume de NaOH variando. Na segunda coluna temos os dados de pH para uma solução de 50 ml de ácido acético a 0,1 molar com o NaOH 0,1. Então o titulante é 0,1 e a amostra é 0,1. Tem 50 ml, né? Então no ponto 50 você vai ter um pH de 8,73, que é o teu ponto de equivalência. Tá? Já uma outra amostra 100 vezes mais diluída, né, com 0,001, tá? E mesmo volume, 50 ml também, e com o NaOH 0,001, também 100 vezes mais diluído que os dados que constam aqui na nossa segunda coluna. Tá? A gente pode ver então que automaticamente, né, o ponto 0, né, ele já sobe aqui no início. Então, como a solução é 0,1 de ácido acético, o pH é 2,88, e aqui como ela é 1 vezes 10 na menos 3, né, você já vai ter aqui um pH próximo a 4. Tá? Conforme vai adicionando no ponto 50 ml, né, atingiu aqui 7,73. Então, para esse conjunto aqui, por exemplo, o indicador fenolftaleína não vai funcionar, porque o indicador fenolftaleína responde mais ou menos em 8,3. Aqui chegou a equivalência e a coloração, né, do meio ainda vai estar incolor. Vai começar a ficar incolor, né, alguns pontos acima aqui, ó, quando tu já estiver lá com uns 50,10, 50,15, etc. Tá? Então toma cuidado aqui, que não é porque você usou indicador fenolftaleína com ácido acético e NaOH que pode usar também para ele mais diluído. É importante aqui fazer os cálculos, né, para poder escolher qual que é o indicador apropriado. Tá? Novamente, né, então a gente vai ver aqui que se para ácidos fortes já era complicado,
para ácidos fracos fica mais complicado ainda, né? Então, nesse caso aqui, o verde bromocresol, né, uma curva de titulação, onde a gente tem novamente aqui na abscissa o volume do titulante e na coordenada o valor do pH, que está sendo monitorado, né? Então, aqui uma concentração de ácido na linha contínua, um ácido A01 com base 0,1, e nessa outra linha pontilhada, né, 100 vezes mais diluído, tanto o ácido como a base, certo? Você pode ver então, né, que pela curva mais forte, a titulação começa, e mais ou menos aqui, quando ela estabiliza aqui essa reta, né, geralmente aqui, ela vai ter então, o ponto de equivalência vai estar intermediário, né, em algum ponto daqui, né, aqui, certo? Algum ponto aqui vai ter o teu ponto de equivalência, né? Usando o verde bromocresol nas duas curvas, vai passar reto, né? Se você botar ele, então vai te gerar aqui um erro na titulação, você vai parar aqui e ainda vai faltar ainda mais 20 ml para chegar no ponto de equivalência. Então um erro muito grande, tá? Já o azul de monometimol, ele vai te dar um erro, mas não é tão grande que nenhum outro. Ele vai começar aqui a variar nessa região, né, para as duas curvas, então também não vai ser eficaz para identificar o ponto de equivalência, mas o erro aqui no volume é um pouquinho menor, tá? E a fenolftaleína, totalmente indicada, né, onde você começa a ter a variação, passou o ponto de equivalência, ela começa a mudar de cor. Então até aqui ela é incolor, né? Passou aqui o ponto de equivalência da tua amostra, mais um pouquinho, aí ela vai começar a sair do incolor para o rosa, tá? E aqui não tem diferença se ela vai ficar muito rosa, né? Ou levemente rosa ao longo dessa faixa, tá? Então as duas curvas aqui para essa situação, usando fenolftaleína, elas podem ser utilizadas, certo? O azul de bromotimol já não é apropriado, porque começa a variação antes do ponto de equivalência. Então aqui, né, lembrando, né, que o erro, né, ele é igual ao volume no ponto final menos o volume no ponto de equivalência, tá? Então, para qualquer uma dessas curvas, se você usar o azul de bromotimol, você vai ter uma variação antes do ponto de equivalência, certo? Então o teu volume final vai ser menor do que o teu ponto de equivalência. O teu erro vai ser o quê? Então o teu erro vai ser um erro negativo, porque o volume do ponto de equivalência é maior do que o volume no ponto final. Se usar a fenolftaleína, o teu erro no ponto de equivalência vai ser um erro positivo. A escolha do indicador, né, então você vai, conforme a tua amostra tiver constantes de acidez diferente, você vai ter uma faixa para cada de salto, né? Então, por exemplo, aqui uma constante de 1 vezes 10 a menos 2, ela vai ter um salto, quanto menor quanto maior o Ka, né? Então, no caso aqui 0,01, ele é mais forte do que o 1 vezes 10 a menos 4, tá? Então, quanto menor esse valor de Ka, quase que o sistema não tem salto. Então fica difícil, essa região aqui, ó, se você usar a fenolftaleína para esse sistema, né, chegando aqui já antes do ponto de equivalência, você já tem o salto de pH, né? Então não dá para detectar direito, né, aonde que está acontecendo, certo? Então para esses valores não dá para se calcular. O ideal seria constante que 1 vezes 10 a menos 6, né, onde você tem aqui uma região de salto que pode ser mensurável. Então o salto acontece, né, antes da virada da fenolftaleína. Se o salto aqui acontecer depois, né, ou durante a faixa de transição, você vai ter um erro, tá? Então, a partir de valor de 1 vezes 10 a menos 6, né, numa concentração aí de
0,1 molar para NaOH do titulante, você consegue observar esses saltos. Tá? E aí quanto mais forte for a tua constante, mais outros indicadores você pode usar, um indicador neutro ou até mesmo um indicador na faixa ácida. Tá? Para as bases a mesma coisa, né? Então quando você tem aqui a constante da base, quanto mais fraquinha é a base, menor esse valor, né? Então a base mais forte, você consegue usar todos os indicadores são apropriados. Conforme a constante da base começa a ficar mais fraca, por exemplo 1 vezes 10 a menos 6, né? Você tem um comportamento que já dificulta utilizar, né, nesse sentido. Esses dois indicadores já não funcionam. Você teria que usar então o verde bromocresol para compostos que tem aqui uma constante de basicidade menor, né, do que 1 vezes 10 na menos 6. Tá? Aproximado desse valor. Ok? Então vindo lá da parte básica para a parte ácida. Tá? Então aqui a gente encerra essa parte de titulação, né? E obrigado pela atenção. Depois a gente vai passar alguns exercícios para, né, consolidar aí o conhecimento.